E aí, bom dia de novo novamente, beleza? Tudo certo? Hoje é o último dia do Tema Graça, quem acompanhou o tema todo aí? Legal, e hoje, enfim, a gente não vai falar muito a respeito da graça, não, brincadeira, vamos falar, estamos no Tema Graça. Mas a ideia é que, cara, você saia daqui com uma alerta, com uma chamada de atenção, porque o tema do que a gente vai conversar hoje é bem simples, é isso, cara, não desperdice a graça de Deus, beleza? Então a gente vai falar não sobre o que Deus tem e tal, assim por diante. A gente vai falar sobre o fato inegável de que muitas vezes nós temos desperdiçado a graça e você vai se perceber muitas vezes negligente com tantas coisas que você pediu, orou, jejuou, trijuou e Deus fez e quando fez você jogou fora por falta de diligência, por negligência da tua parte. Beleza? Mas antes de tudo, vamos orar. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado pelo favor imerecido da Tua presença nesse lugar, e da nossa presença aqui também. Queremos, ó Pai, ser edificados por Ti, por meio da Tua palavra, por meio da Bíblia, e pedimos a Ti, ó Pai, que no nome de Jesus, Senhor, nos dê revelação e discernimento. Mas muito mais do que revelação e discernimento, que saímos aqui impulsionados, encorajados a ter uma atitude diferente em relação à Tua graça, para que não percamos nada daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos e pedimos isso a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Abra a Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Beleza, aberto? Jeremias 29, 11. Olha só o que diz lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É legal, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho muito legal saber que Deus tem planos para mim. Não é louco isso? Deus tem planos para você. Por que eu acho isso legal? Porque a maioria das minhas ideias são boas. Mas quando eu sou confrontado com as ideias de Deus, eu fico meio. Era boa a minha ideia, mas a tua é fantástica. E um Deus extraordinário, um Deus fantástico, um Deus cheio de amor, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, que sabe de tudo, tem planos para você. Porque muitas vezes quando nós traçamos planos, os nossos planos são produto da nossa limitação. Os nossos planos são produtos da nossa imaginação que não é tão fértil. Enquanto Deus sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, ainda diz para você, eu tenho planos para você. E talvez você nunca tenha encarado essa realidade e essa verdade bíblica. E aliás, vamos encarar ela de frente com Gabi. Olha para quem está ao teu lado e diga, Deus tem planos para você. Você me ouviu bem? Diga novamente, Deus tem planos para você. E olha o que esses planos, do que são esses planos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Parte do plano de Deus, parte pelo desejo dele de nos fazer prosperar. Aí talvez você ouve essa palavra, prosperar, e fala, prosperar financeiramente? Também, sim. Mas Deus quer que você prospere na sua saúde, Deus quer que você prospere na sua família, Deus quer que você prospere no seu trabalho, Deus quer que você prospere no seu bem-estar, Deus quer que você prospere em tudo, no seu ministério e assim por diante. Os planos de Deus são planos de te fazer prosperar. Que legal. Os planos que Deus tem para você são planos de te fazer prosperar. Planos de não lhes causar dano.
A vontade de Deus para nós é que nós não soframos danos. Ah, Deus está falando então que a gente não vai ficar doente? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que os planos de Deus é de não nos causar danos. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Quem aqui quer ter um futuro bom? Levanta a mão. Eu quero demais ter um futuro melhor ainda do que o presente. O presente já está bom, mas o futuro eu quero melhor. E Deus tem esse tipo de planos para nós. E esses planos para nós, eles são baseados naquele texto que Paulo diz, enfim, que nos faz entender muito bem, que Deus ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então os planos de Deus não é simplesmente um querer que Ele gera em nós. Mas quando Ele nos dá planos, Ele também toma a incumbência de realizar os planos que Ele nos deu. Isso é graça. É graça ter planos, porque vamos ser bem honestos, né? Como tem gente sem planos, e talvez seja uma delas, né? Como tem gente que não sabe para onde está indo. Para que você está trabalhando? Para pagar minhas contas. Mas não tem nada lá na frente? Não, pagar as contas. Aliás, a energia subiu, tem que ganhar mais dinheiro. Deus tem planos para nós. E se Ele tem planos para nós, Ele mesmo toma o papel, toma a posição de nos fazer realizar os planos que Ele mesmo tem para nós. E isso tudo é uma loucura. Isso tudo é bom demais. Agora, Deus tem planos e Ele quer realizar na tua vida. Mas qual é o impedimento, qual é o entrave, qual é a adversidade que faz com que os planos de Deus não sejam cumpridos e realizados na nossa vida? Será que existe algo que nós possamos fazer para que aquilo que Deus sonha a respeito de nós não se concretize, não se realize? Aí talvez você esteja pensando, eu acho que tem. Se a gente não for um bom filho, ele não vai realizar. Não, mas ele já está confundindo tudo. Pela graça de Deus ele vai realizar, e não tem a ver com ser merecedor disso. Mas tinha uma atitude nossa que impede que Deus realize. E na verdade eu nem penso que impede. Mas eu acho muito mais que quando Deus está realizando, nós não percebemos o que Ele está realizando. Por que eu penso isso? Porque muitas pessoas, por exemplo, tinham um sonho absurdo de casar. Casaram e agora tem um sonho absurdo de divorciar. E é uma loucura isso. Por quê? Porque o sonho imenso de casar foi realizado. E agora que Deus realizou esse sonho, esse plano dele na tua vida, você está diante da realização, não saboreando ela, não curtindo ela. E tudo isso que eu estou dizendo se resume nessa expressão: desperdiçar a graça de Deus. E quantas vezes nós estamos desperdiçando a graça de Deus na nossa família? Desperdiçando a graça de Deus no casamento, na igreja. Por exemplo, a gente teve a conferência da Onda fazem 2 semanas. E, cara, veio gente de tudo quanto é canto do Brasil, cara. Tinha gente de Fortaleza, de Cuiabá, de Manaus, gente de tudo quanto é canto. Você é daqui de Joinville. E desperdiçou essa oportunidade de ser edificado da maneira como as pessoas que estavam lá foram. E o que é isso? Desperdício. Eu não tinha dinheiro. Aí é um outro assunto. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes as coisas de Deus estão à nossa frente e nós não percebemos elas e por isso muitas vezes as desperdiçamos. Vamos ser bem honestos. Quem está namorando? Deixa eu te caguetar. Já namorei bastante tempo, posso te caguetar. Quantas noites de curtição que vocês poderiam ter, tipo, vamos no cinema, e o cinema virou um inferno, porque vocês ficaram discutindo. Quantas vezes vocês, enfim, tinham um tempo legal junto, para comer junto, para olhar um na cara do outro,
se amar, I love you, e desperdiçaram essa oportunidade discutindo. Discutindo por causa do quê? Normalmente as mulheres discutem por causa de coisas como, por exemplo, eu vi que você estava olhando para outra menina. Cala a boca, eu estou contigo, mina. Estou aqui do teu lado. Enfim, não que não tenha caras que façam isso, tem mesmo. Mas o que eu quero dizer é o quê? Muitas vezes nós estamos desperdiçando aquilo que Deus está colocando na nossa frente. Eu quero ler um trecho da parábola do filho pródigo. Quem já ouviu a parábola do filho pródigo? Na parábola do filho pródigo, nós conhecemos de maneira bem profunda o filho pródigo. Mas a gente vai conhecer agora um pouco do irmão dele, o irmão do filho pródigo. Ok? Eu vou ler lá a partir de Lucas capítulo 15, versículo 25. Preste atenção na leitura. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis ir na festa. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nem um cabritinho, nem um pernil, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, interessante, não é o meu irmão, esse seu filho aí, que esbanjou os seus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Olha o que o pai disse, preste atenção. Meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Olha para quem está ao teu lado e diga, meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Nessa parábola, nós vemos claramente dois desperdiçadores. O primeiro desperdiçador, o mais popular, que é o filho pródigo. Aquele que está na casa do pai, está bem, e prefere pegar toda a herança e partir para o mundão. E partindo para o mundão, enfim, ele se enfia em um monte de coisa errada, chega no fundo do poço, desperdiçando aquilo que o pai lhe havia dado. E é interessante porque o filho pródigo, ele relata e ele retrata muita gente que, por crer de maneira sincera no perdão de Deus, dizem o que para Deus? Deus, já que você me perdoa, então eu vou viver da maneira como eu quero, para que depois você me perdoe. E dessa maneira o que ele faz? Ele desperdiça anos de vida na casa do seu pai. E uma das coisas que nós temos que saber da vida longe de Deus, e talvez você não tenha tido o desprivilégio de ter uma vida afastada de Deus, afastada, enfim, de um concerto moral e ético bem estruturado, a vida longe de Deus é triste demais, velho. É triste demais. Sabe, talvez você se iluda muito com amigos teus, estão pegando mulherada. Beleza, estão pegando mulherada, mas qual deles está realizado pegando mulherada? Nenhum. Meus amigos estão curtindo a night, estão curtindo a noite. Beleza, mas qual deles chega depois em casa satisfeito com a noite que teve? Eu estou dizendo isso porque eu experimentei tudo isso. E tenho convicção de que a vida longe de Deus é terrível. Então, nós podemos desperdiçar a graça de Deus de duas maneiras. Primeira maneira, através da libertinagem, que é o retrato do filho pródigo. A segunda maneira é como? Através
do legalismo, que é o retrato do irmão mais velho. E eu acredito, honestamente acredito, que existem muitas pessoas que se enquadram no perfil do irmão mais velho. Estão dentro da casa do Pai, podendo usufruir tudo aquilo que Deus tem. O que Deus tem para nós? Propósito. Deus tem missão. Deus tem realização, satisfação, paz, alegria. Deus tem esperança. E você está junto com Deus, podendo usufruir de tudo isso que Deus tem para você e desperdiçando. Vamos ser honestos? Quantos cristãos vivem cheios de medo? Enquanto Deus está falando, ei filho, fica tranquilo. Não precisa ter medo não. Quantos cristãos não têm nenhuma esperança em relação ao futuro? Enquanto Deus está dizendo, ei, tem esperança em relação ao futuro. Eu tenho sonhos para você. Quantos cristãos vivem cheios de guerras emocionais, psicológicas, enquanto Deus está dizendo, não, eu tenho paz para a sua alma. Quantos cristãos estão desperdiçando a graça de Deus, tendo ela ao alcance da sua mão? Eu quero fazer uma reflexão bem breve com você, e a reflexão é essa. Você é um desperdiçador da graça de Deus? De que maneira você a tem desperdiçado? Você tem desperdiçado ela com a sua licenciosidade, libertinagem? Ou você tem desperdiçado ela com o seu legalismo e a sua passividade? O filho pródigo desperdiçou a graça de Deus com uma vida cheia de pecados. Enquanto o irmão mais velho desperdiçou a graça de Deus com uma vida reta, mas não usufruindo daquilo que o Pai tinha para ele. Quando se trata da graça de Deus, muita gente olha a graça como malandro e como metido a espertalhão. Isso não é algo novo. Enfim, eu não sei se você já ouviu isso. Tipo assim, Deus sempre vai te perdoar. Amém? Aí o que muita gente pensa? Se Deus sempre vai me perdoar, eu posso tocar o terror que Ele sempre vai me perdoar. E eu vou ser malandro. Porque Ele sempre vai me perdoar, então erro, perdoo, erro, perdoo, erro, perdoo, erro, perdoo. Mas deixa eu falar uma coisa acerca desse tipo de gente. Esse tipo de gente é burra. Por que é burra? Por um simples fator. Preste atenção. Nós só pedimos perdão daquilo que nos arrependemos. E o arrependimento é o desejo de ser diferente. Por exemplo, a Lari, de vez em quando eu chego atrasado, né? Enfim, coisas de homens. Aí a Lari fica louca comigo. Felipe, até hoje acho que ela já digeriu quem eu sou. Mas ela ficava muito brava comigo. Felipe, e falava, você não vai pedir perdão? Eu olhava para ela e falava, não, amor. Porque eu sei que eu vou chegar atrasado de novo. E eu não quero chegar no horário. Se eu quisesse chegar no horário, eu olhava e falava, me perdoa. O perdão está baseado num querer ser diferente. Você entende isso? Se você não quer ser diferente e pede perdão, o teu perdão é mentiroso, ele é hipócrita. Ele engana a você mesmo e engana quem é o alvo do seu pedido de perdão. E Paulo lidava com esse tipo de espertalhão já lá há 2000 anos atrás. Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. O que as pessoas estavam concluindo? Se a graça de Deus nos alcançou e Ele sempre vai nos perdoar e Ele sempre vai estender a mão para nós, então a gente pode continuar pecando. Oh, que ideia brilhante! O que Paulo fala? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
E esse argumento de Paulo, ele não é um argumento legalista. No sentido de que, se você pecar, Deus não vai te perdoar. Mas ele é um argumento lógico. Como assim um argumento lógico? Ele é um argumento baseado no querer. Por exemplo, imagina o seguinte, você quer muito uma Coca-Cola. Alguém quer uma Coca-Cola aí? Agora não, né? Mas enfim, vamos imaginar que todo mundo quer muito Coca-Cola, ok? Uma Coca-Cola geladinha. Você gosta de Coca com gelinho assim? Aquele ponto especial que você vai... Sabe? Eu amo Coca-Cola assim, velho. Enfim, você quer muito uma Coca-Cola. Você chega para Deus e fala, Deus, me dá uma Coca-Cola. E Deus é um fornecedor da Vompar, que vem te dar uma Coca-Cola. E a Coca-Cola está na tua frente. Deus olha para você e fala, tá aí, filhão, eu te dei. Se você pegar essa Coca-Cola, jogar ela fora, Deus vai te dar outra Coca-Cola? Vai ou não? Vai. Ele é o fornecedor da Vompar. Ele sempre vai te dar Coca-Cola. Aí você ganha outra Coca, você joga fora, ele vai te dar outra? Vai. E outra, e outra ele vai dar? Vai. Qual é o limite do que Deus pode dar? Infinito. Ele sempre vai te dar a Coca-Cola. Amém? Receba essa provisão, irmão. Mas o que acontece? Faz algum sentido você querer Coca-Cola e quando você recebe ela, você jogar fora? Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Da mesma maneira que não faz sentido nenhum querer a graça de Deus e quando você recebe ela, você joga fora. Deus vai te agraciar novamente? Vai. E novamente? Vai. E de novo? Vai. Mas do que adianta você ter a graça de Deus e não desfrutar dela? Uma mulher adúltera chegou até Jesus trazida pelos fariseus, que estavam condenando ela. E a condenação naqueles dias era o quê? Para uma mulher adúltera? Morte de apedrejamento. Era mais ou menos que rola, enfim, não vou falar o bairro de Joinville, deixa eu falar um bairro de outra cidade. É mais ou menos que rola lá em Paraisópolis, São Paulo. Morte de apedrejamento. A mulher foi surpreendida em adultério, pegaram um monte de pedra e vão matar aquela mulher. Todo mundo foi matar aquela mulher. E aquela mulher ia morrer. Ok? Ela ia morrer. Presta atenção. Chegaram até Jesus para matar aquela mulher. E perguntam para Jesus, o que a gente faz? O que Jesus falou? Que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo pegou e saiu fora. Jesus olhou para ela e falou, eu também não te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Presta atenção. O perdão de Deus é uma chance para recomeçar e fazer diferente. O que Deus estava dando para aquela mulher era a oportunidade de continuar vivendo, para fazer diferente, para não errar da mesma maneira. O perdão que Deus te dá todos os dias é uma chance para você fazer diferente. É uma oportunidade para você recomeçar. Isso é muito bom acerca do perdão de Deus. Porque Ele zera o nosso passado e fala, ei, está aqui mais uma chance para você fazer diferente, para você acertar dessa vez. Não desperdice a graça de Deus. Uma coisa que eu estava lendo de maneira curiosa, e eu vi, enfim, na internet, em algum lugar, falando que, eu não sei se você sabe disso, mas que mais de 90% dos ganhadores da Mega Sena hoje estão mais pobres do que quando ganharam a Mega Sena. Que loucura, né, velho? Você já imaginou cair na tua conta 50 milhões de reais? Você queria isso? Não faz santarrão, não. Você queria, fala a verdade.
Não, não queria. Que é assim. Esses caras ganharam 50 milhões, 30 milhões, 40 milhões e hoje estão mais pobres do que estavam anteriormente. O que é isso? Desperdício. Desperdício de oportunidade. Desperdício da graça. Porque vamos ser bem honestos, né? O maior retrato da graça é a Mega Sena. O cara faz lá uns numerozinhos lá, ganha. O que você fez para merecer? Nada. Não trabalhou, não fez nada. Desperdiçou a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, presta atenção. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam a graça de Deus em vão. Olha para quem está ao teu lado e diga, não receba a graça de Deus em vão. Olha para quem está do teu outro lado e diga isso também, não receba a graça de Deus em vão. Eu acho que foi lá em 2006, por aí. Eu estava estudando na Tupi, fazendo ensino médio. Está aqui a Carol para confirmar. E, cara, o que aconteceu? Eu, sei lá, sempre fui um cara muito estudioso. E, dado o momento, na metade do ano, eu decidi definir, por conta própria, que eu ia reprovar mesmo. Aí que eu defini, vou ficar sem ir para a escola. Minha mãe pagando a mensalidade. E eu fiquei 3 meses sem ir para a aula. Fiquei 3 meses sem ir para a aula. Ficava jogando basquete lá no Tupi. Aí o que aconteceu? Um dia, do nada, a Dila me ligou. Quem é da Tupi conhece a Dila, não é? Enfim, a Dila me ligou. Falou, queria falar com o Felipe. Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, se você voltar para a escola, você vai passar de ano. Eu falei, uau, que proposta indecente. E eu voltei para a aula. Voltei a ir para a aula. E não é que eu passei de ano. Com 3 meses de falta, cara. Sabe quantas matérias eu peguei de exame? Eu lembro que tinha 12 matérias, eu peguei 11 matérias. Eu só não peguei exame em educação física. Eu peguei até na prática. Lembra que tinha na Tupi prática? Enfim, peguei até na prática exame. Bizarro. Eu passei nos 11 exames. Fiquei em segunda época em 4. Aí chegou lá na segunda época, passei. E de uma forma milagrosa. Eu precisava de 5, na segunda época sempre precisa de 5, né? E eu tirei 5 em todas. Eu calculei exatamente, eu vou acertar essa e essa. Mas sabe o que eu entendo dessa história, cara? É que a Dila foi graciosa pra caramba comigo. Porque era para eu ter reprovado, com certeza. Sem sombra de dúvida. Mas eu poderia ter recebido aquela ligação dela e falar, não vou para a aula. E o que seria isso? Um desperdício da graça da Dila. Quase de Deus. Um desperdício da graça. E muitas vezes o que acontece na nossa vida é exatamente isso, sabe? Deus está fazendo tantas coisas para nós. E nós estamos jogando fora. Sabe, eu não quero pesar a tua consciência. Longe de mim fazer isso. Mas será que o teu ex-namorado não era o marido que Deus tinha te dado? Não quero te pesar a consciência, jamais, capaz. Mas será que a tua ex-namorada não era a mulher da tua vida, mano? Deus vai te dar outra? Te deu já mais de 4 bilhões. Deus vai te dar, mas será que ela não era aquela coisa especial, assim? Não, fique com peso na consciência. Mas eu quero que você entenda e compreenda que muitas vezes não é a ausência do que Deus está fazendo, mas é a negligência da maneira como temos recebido. É ou não é? Enfim, existem inúmeras graças que Deus pode operar. Por exemplo, eu considero isso.
Cara, ser um apacentador é graça de Deus. E quanta gente desperdiça essa graça? Joga fora, assim, como se fosse tipo, pá, joguei fora. Um emprego. Cara, nós estamos vivendo num país que está numa aparente crise. E quanta gente recebe emprego e é negligente com o emprego e desperdiça aquilo que muita gente queria, um emprego. Preste atenção em umas afirmações. Não faz sentido pedir perdão se você não quer mudar a tua atitude. Não faz sentido você querer casar. Quem quer casar? Amém. Já sou casado, não quero mais. Tô legal. Não faz sentido você querer casar se você não quer viver como um casado. Sabe, é bizarro algumas pessoas que casam e quando estão casadas vivem como se fossem solteiros. Pô, velho, não era o que você queria. Agora tá casado e vai jogar videogame a madrugada toda na casa do teu amigo. Não, velho. Você não queria dormir de conchinha? Não era isso que você tanto queria? Tá lá a conchinha te esperando, mano. Não faz sentido querer a salvação se você quer viver como um condenado. Ui. Cara, não faz sentido você querer a salvação de Deus se você ainda quer continuar vivendo no pecado. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido você querer um salário se você não quer trabalhar. E a pergunta que eu quero fazer para vocês agora, por mais que seja óbvia, mas ainda assim ela precisa ser feita, é: você realmente quer ir para o céu? Quer mesmo? Deixa eu te falar um lado do céu que talvez você nunca tenha ouvido. E na verdade eu quero te convencer, se você não quer ir para o céu, para não querer ir para ele mesmo. Deixa eu falar um lado do céu. Lá no céu não existe pecado. Lá no céu não existe pornografia. Lá no céu não existe drogas. Na verdade existe, mas acho que a gente nem vai dar bola. Lá no céu não existe injustiça. Lá no céu não existe fofoca. Você quer parar de fofocar? Lá no céu não existe mentira. Você quer parar de ser mentiroso? Lá no céu não existe espaço para avareza. Você quer parar de ser avarento? Lá no céu não existe egoísmo. Você quer parar de pensar em si mesmo e começar a pensar no teu próximo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Você realmente quer ir para o céu, cara. Porque na verdade eu acredito que muita gente não é questão de querer ir para o céu. É que não querem queimar a bunda no inferno. Mas o céu é esse lugar. E se você quer ir para esse lugar, cara, você tem que querer ser diferente. Por isso que não faz sentido algum você querer a salvação de Deus se você quer continuar vivendo na pornografia. Eu não estou dizendo que você não possa cair. Pode. Mas na mesma medida que você cai, você levanta, porque você não quer ficar caído numa besteira como a pornografia. Não faz sentido querer a graça de Deus e quando tem, não usufruir dela. A graça foi feita para ser desfrutada e não possuída. Olha para quem está ao teu lado, diga isso: a graça foi feita para ser desfrutada e não possuída. Você entendeu? Não adianta nada você dizer, eu sou salvo, se você não vive como um. Porque a salvação foi feita para ser desfrutada e não possuída. Eu sou casado, olha lá no cartório, mas você mora num apartamento, a tua esposa mora em outro. O casamento foi feito para ser desfrutado e não possuído. Eu trabalho, mas não vai no trabalho.
trabalho foi feito para ser desfrutado e não possuído. Por isso, cara, não adianta nada você contar vantagem que é crente se você não tem vivido como um. E na verdade, o maior tolo de toda essa história é você mesmo. Porque você é aquele cara que tem recebido o que você tanto queria, mas quando recebe, você tem jogado fora o que tem recebido. Não desperdice a graça de Deus. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 16, tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Sabe, a graça que te foi liberada, viva de acordo com essa graça, não invalide ela. Não invalide o seu namoro. Não invalide o seu casamento. Não invalide o seu trabalho. Não invalide a sua casa. Não invalide a sua família. Você foi agraciado por Deus, cara. E uma das coisas que a Bíblia nos fala, que eu acho bem interessante para nós concluirmos, é que a graça ela é vivida de graça em graça, como a fé também é vivida de fé em fé, e a glória também é vivida de glória em glória. Então nós devemos viver de graça em graça. O que eu quero dizer é o quê? Enquanto você não for bom mordomo do pouco que você recebeu, não espere que Deus vai te colocar sobre o muito. Sabe o que eu quero dizer? Que enquanto você não for um bom mordomo da tua faculdade, não espera um mestrado. Enquanto você não for um bom mordomo do teu namoro, não espere um casamento. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E a pergunta mais popular desse tema, quem quer receber muita graça de Deus? Quando você recebê-la, não há desperdício. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, a tua palavra diz que tu és bom, e nós confirmamos isso em vida. O Senhor é bom em todo o tempo. É verdade que muitas vezes, ó Pai, queremos coisas maiores, mas nos esquecemos de que ontem não tínhamos as coisas pequenas que temos hoje. E eu suplico mesmo a Ti, Pai, que o Senhor nos ensine a fazer bom uso da graça que temos recebido. Senhor, faça-nos, ó Pai, bons mordomos da faculdade que estamos fazendo. Faça-nos bons mordomos da nossa família, da nossa casa. Faça-nos bons mordomos do ministério que recebemos, da liderança que recebemos, para que não desperdicemos nenhum gole da Tua graça, mas que toda ela seja vivenciada em plenitude por nós. Nos ensine a saborear, a prestigiar, a curtir aquilo que o Senhor tem feito por nós no tempo em que o Senhor tem feito. Nós oramos de maneira arrependida, acredito que muitos aqui, e outros de maneira desejosa de querer usufruir de fato a Tua graça, Pai. Nos ensine a sermos esses bons mordomos da Tua graça. No nome santo de Jesus. Amém. A graça de Deus, ela é como uma fonte de água. Lembra quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala, você vem aqui, pega água, mas daqui a pouco você tem que voltar para pegar de volta. Eu tenho uma água que eu vou te dar, que no dia que você beber dela, você vai estar saciado, e pelo contrário, rios de água viva fluirão de você. Uma fonte insaciável de água. Uma fonte inesgotável, uma fonte que não tem fim de águas, jorram de nós. É interessante pensar sobre isso, por quê?
Porque o sistema de abastecimento de água em São Paulo estava em crise, na verdade ainda está em crise. O sistema Cantareira. Enfim, o sistema Cantareira que abastece toda a grande São Paulo. E a grande São Paulo, não sei se você sabe, mas hoje tem mais de 11 milhões de habitantes. É gente para dar no pé. Ele estava em crise e o fornecimento de água caiu lá embaixo. E eu estava lendo uma reportagem que eu fiquei assustado. Sabe com que eu fiquei assustado? Que 40% da água do sistema Cantareira é desperdiçada em vazamento ao longo dos percursos de canos. 40% de desperdício. O que significa 40%? Significa quase metade, quase 50% do potencial está sendo desperdiçado. Eu fico pensando, fazendo um paralelo, que nós muitas vezes estamos agindo da mesma maneira, sabe? Deus colocou em nós uma fonte inesgotável de água, mas o que adianta ter essa fonte inesgotável de água se a tua vida está cheia de vazamento? Sabe, se teu casamento está cheio de vazamento, o teu ministério está cheio de vazamento, a tua vida pessoal está cheia de vazamento, não desperdice a graça de Deus, sabe? Corrija esses vazamentos. E queira usufruir 100% daquilo que você pode. No nome de Jesus. Porque não adianta ter o perdão sem viver diferente. Não adianta ter uma nova chance se você não fizer diferente. Não adianta ter a graça se você joga ela fora. Olha para quem está ao teu lado e diga: use a graça de Deus de maneira prudente. E use ela até o último gole, até a última ponta. Em nome de Jesus, estamos juntos.